Puerpério. É possível sobreviver a ele? Dúvidas, ansiedade, medo, tristeza. É possível passar por tudo isso e ainda ser uma boa mãe para o seu bebê? Vem comigo que nós vamos conversar sobre isso. Sou a doutora Aline Diniz, ginecologista e obstetra, e estou aqui para te ajudar nesse período tão desafiador. O puerpério é aquele período logo após o parto em que o corpo da mulher vai voltando ao que era antes da gravidez. Esse período pode durar aí em média de 40 até 60 dias. No puerpério imediato, que é logo após o parto, principalmente nos 3 primeiros dias, nós vamos ter a redução do tamanho do útero. Então o útero vai voltando para o seu tamanho original. E com isso, a presença de muitas cólicas, que acontecem principalmente quando você vai amamentar. Outra coisa que temos no puerpério irá iniciar a produção de leite, né? Inicialmente sai o colostro, que é aquela aguinha, e por volta do 2º, 3º dia nós temos a descida do leite, que é a apojadura, aonde a mama da mulher fica grande, inchada, quente, pode ter dor durante a amamentação. Nós temos também a questão do intestino, principalmente em pacientes que foram submetidas à cesárea, o intestino ele pode ficar mais lento. A questão também do sangramento, que muitas mulheres às vezes se perguntam, né, por quanto tempo elas irão ficar sangrando após o parto. Então nos primeiros dias o sangramento é um pouco maior, que é esse período em que vai haver a cicatrização do útero, do local onde a placenta estava inserida. Então o sangramento pós-parto ele pode durar até 40 dias. É claro que não é um sangramento volumoso. Ele inicialmente é volumoso, depois ele reduz bastante, depois volta a sangrar e assim fica por esse período de 40 dias. Outra coisa que acontece é o inchaço. Muitas mulheres acreditam que elas vão ganhar o bebê e o inchaço vai sumir imediatamente. E na verdade acontece o contrário. É muito comum na primeira semana pós-parto, independente se o seu parto foi normal ou cesárea, mas é claro que na cesárea esse inchaço é um pouco mais proeminente, de as pernas ficarem bastante edemaciadas, com muita retenção de líquido, e depois ali de mais ou menos 7 a 10 dias, esse inchaço vai reduzir. Então tudo isso é o que acontece com o nosso corpo. Mas tem também a questão do nosso psicológico. Então vamos pensar, nosso cérebro ele estava sob efeito de altas doses de estrogênio e progesterona, que lá no 3º trimestre chegou no seu pico máximo. E de repente, quando a gente tira a placenta, todos esses hormônios despencam lá para baixo. Então, ocorre uma instabilidade hormonal que vai exercer sim muita influência sobre o cérebro da mulher. Então, é comum que a mulher tenha ansiedade, que ela fique insegura, que ela oscile entre períodos de muita alegria, né, de por ser mãe, por estar com o seu bebê, e de repente ela está chorando. Então, essa instabilidade hormonal, ela acontece também pela questão hormonal e também pela questão dos cuidados com o bebê. A gente sabe que os primeiros dias de um recém-nascido não são dias fáceis, exige muito fisicamente da mulher, e a questão da privação de sono. É indiscutível que o sono reduz bastante, né, quando o neném está nos seus primeiros dias de vida. Tem a questão de acordar para dar mamar. Então, tudo isso interfere sim na questão psicológica da mulher. Se você está tendo essa oscilação de humor, não se preocupe, isso é muito comum de acontecer, então você não é diferente de todo mundo. Outra coisa que acontece, essa oscilação de humor, que a gente chama de blues puerperal, é muito comum de acontecer, acontece entre 80% e 90% dos casos, e ela dura em média 15 dias. Então depois de 15 dias, todos esses sentimentos, eles tendem a ir se organizando. É importante salientar que, se depois de 15 dias, ao invés de perceber uma melhora, você teve uma piora, o humor está ainda mais deprimido, perda da vontade de viver, isso pode ser uma depressão pós-parto, que precisa sim de acompanhamento. Então não deixe de procurar ajuda se essa sua oscilação de humor durar mais que 15 dias. Então a gente precisa ir no obstetra e muitas vezes ter também um apoio do psiquiatra e de um psicólogo, certo? Então, o puerpério é sim um período desafiador, mas eu não quero que vocês fiquem amedrontadas, até porque não é toda mulher que vai passar por tantas dificuldades. Cada mulher é única, algumas enfrentam de uma forma, outras de outra forma. Então, o fato de ser um período desafiador
não tira o brilho da maternidade. A gente continua amando nosso filho da mesma forma, mas esses sentimentos podem acontecer e tá tudo bem. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link do site onde eu falo um pouco mais sobre esse tema. Eu espero ter te ajudado. Não deixe de curtir o vídeo e seguir o canal.